Bem-vindos a mais um episódio de Papo Sério com a Ali Clemto. E hoje o papo seríssimo é sobre trabalhar em família, empresas familiares. É bom? É ruim? Quais são os problemas? Quais são as vantagens? E a gente está aqui na loja 7200, que é o nosso cantinho especial para fazer esse episódio. Eu tô com um lookito, ó, do ateliê Eu Diva. Giane, tu não cansa de me surpreender. E lembrando que a Five IT está com a gente, soluções tecnológicas, inteligência. Vocês viram o Thiago no episódio anterior. Bora falar sobre isso? Então, aí. Bom, agora já estou aqui sentada nesse sofá. Olha, vejam, primeiro vamos fazer uma análise da nossa paleta de cores. Foi sem querer, pessoal. Agora a sintonia das mulheres realmente é incrível. E eu estou com mulheres incríveis hoje. Nós vamos fazer um bate-papo sobre as dificuldades, o lado bom, os dilemas, o futuro de quem trabalha em família, com o marido, com a esposa, com os filhos. E aqui eu estou com a Tatiane Dias, que é a dona deste lugar maravilhoso, que aliás é quase que um problema, que toda vez que eu venho aqui, na 7200, eu tenho vontade de comprar tudo. Toda casa. É. E esse essa é a ideia, né? É a pessoa, então, assim, venham aqui. Venham aqui, inclusive, podia convidar o pessoal para vir aqui durante as gravações. Visitem, venham aqui durante a gravação, a Ali vai dar um abraço em todo mundo, eu vou receber todo mundo aqui com carinho, com amor e aquele acolhimento que só a 7200 tem. E é verdade, porque tanto que acolhe o nosso podcast Papo Sério. Eu tô aqui com a Priscila Dadaut, que é a sócia empresária da RS Contabilidade. Gosto de dizer que é a minha empresa de contabilidade, por isso que as minhas contas estão super em dia, né, Pri? Com certeza, assim, tudo no lugar, tudo alinhado. E a Luana Fleck, que é a diretora da Ouro e Prata, mas vem aqui hoje para conversar com a gente sobre essas questões de sucessão familiar, as situações que envolvem o gerenciamento de uma empresa familiar, né, Luana? Porque disso tu sabe muito bem. E são diversas questões, né, que a gente tem que estar olhando. Como conciliar os interesses pessoais, os interesses da família, os interesses da sociedade. Então, a gente tem bastante coisa para conversar hoje. Não, e assim, vocês duas trabalham com os maridos e tem muitas situações que podem advir dessa circunstância. Mas, Luana, eu queria te fazer uma pergunta, tu que vem fazendo esse trabalho de até mesmo de consultoria, de direcionamento das empresas, por conta também da tua própria experiência. Como tu vê, qual o principal obstáculo de quem vai abrir uma empresa em família? Até porque eu acredito que muitas começam assim, vamos fazer esse negocinho aqui? Bora! E aí o negocinho se torna algo muito grande, né? E quando cresce, eu acredito que começa a dar mais, eu não diria problemas, porque crescer não é um problema, né? Mas começam a surgir novas questões. Como é que tu vê isso? Bom, no dia a dia, né, a gente vê, eu tenho muitos contatos com várias empresas familiares, que esse é um tema que eu amo falar e compartilhar também, e vivo isso, né, todo dia na minha empresa, que tem quase 90 anos, né, uma empresa familiar, já está aí na terceira geração, então eu vivo isso no dia a dia. E normalmente as pessoas começam, né, um negócio, abrem, e quem que elas chamam? Alguém que elas confiam. E normalmente é um familiar ou um melhor amigo, um amigo da família. E aí começam algumas questões que ficam só no combinado. Chama alguém que confia, começam a trabalhar, o negócio começa a crescer. Às vezes a pessoa é um excelente vendedor ou conhece muito bem tecnicamente algo, a empresa cresce e aí tem que se desenvolver, né, na parte toda contábil, na parte de gestão. E aí começam algumas questões. Eu achei bem interessante que tu falou em confiança, porque é bem isso, né? Muitas vezes... Sim, produção, o que eu estou com... Fio do microfone. É assim, tá? A vida é assim, não é simples. Eu tô aqui com o Tomara que Caia, tomando um cafezinho, nesse sofá maravilhoso. Então vamos nos ajeitar.
tá? E eu gosto que as coisas sejam bem espontâneas mesmo. Mas falou em confiança, Luana, e eu acho que essa é uma palavra-chave, tanto pro bem quanto pro mal, porque não duvido que também haja questões que quando tu tá em família ou com, digamos, né, com alguém muito próximo, tu espera que haja essa confiança e essa confiança pode vir a ser quebrada, às vezes porque esqueceu de falar alguma coisa. Então, é uma palavra muito importante. Muito. E quando a gente começa um negócio, né, convida as pessoas para estarem juntas e a gente nunca pensa, né, que vai se separar, né? Então, já desde o início, começar a pensar como é que é essa relação, quem é responsável pelo quê, né? Se por acaso algum dos sócios quiser sair do negócio, como que faz? É que nem casamento, né? A gente, às vezes, né, pensa no início, não, vou estar para a vida inteira, mas enfim, às vezes acontece alguma coisa. Tu já pensou em não se separar só para não ter que se incomodar com a loja, com a empresa? É complicado, né? Viu? Até o regime de casamento impacta direto no negócio e a gente não pensa nisso, né? Quando tá no início. Então é bem importante ter assessoria para pensar bem, porque no início é meu bem, que nem fala, e depois são meus bens. Meus bens. Falando bem, e né, eu acho que prática. assim, os papéis às vezes acabam se misturando. Muito. Então, acho que é importante que tu comentaste de dividir bem os papéis, quem faz o quê. Porque no meu caso, por exemplo, que é o meu marido, né? Então, até comentei com a Ali agora há pouco, olha, tu é o diretor financeiro, porque por mais que eu sou sócia de um escritório de contabilidade, eu gosto de lidar com as pessoas, eu gosto da área comercial, eu gerencio todo o escritório e eu não sou muito boa tecnicamente em números, né? E ele então às vezes ele me cobra questões financeiras, de faturamento, de gastos, que eu falo pra ele, é tu que vai cuidar dessa parte, não sou eu sou boa na gestão do nosso negócio, em vender, né? Em querer tratar bem os clientes, os funcionários, então vamos separar bem as coisas para não se misturar e não ter aquela desavença no final do dia, à noite, tomando um vinho, jantar e ter certas cobranças que não é a minha parte, e né? No teu caso, eu não sei como é que é a divisão de tarefas, né, de atribuições de vocês aqui, mas, por exemplo, a pessoa que lida com números, é mais concreto o trabalho que ela faz. Então, a gente sabe, por exemplo, que se tu tem que avaliar, tô chutando aqui, planilha, números, ela vai lá, ela cumpre, ok, check. Agora, a pessoa que lida com o humano é um trabalho extremamente exaustivo. Tu tem que estar bem, tu tem que acolher, tu tem que estar com todo o teu cognitivo ligado para perceber o sorriso. Só que isso não quantifica. E muitas vezes, eu diria que a grande maioria das vezes, essa atribuição numa sociedade acaba, entre marido e mulher, acaba muito para a mulher. É quase como um papel na casa. Sim. Né? E aí, como que tu quantifica e apura a importância do teu papel? Porque assim, Eduardo, te adoro, mas é óbvio que ela é muito mais simpática, entendeu? Então, e é isso que precisa ser muito bem conversado, né, Tati? Desde o início. Nós, quando decidimos, né, vamos montar uma sociedade, começamos a trabalhar e os dois correndo para o mesmo lado. E aí decidimos, olha, Flávio, eu cuido da gestão e tu cuida do comercial. Assim, no caso de vocês é o contrário. É o contrário, ele cuida do comercial e aí, assim, eu apoio muito, porque eu sou muito falante, muito comunicativa, estou sempre junto na loja. E aí, conforme a empresa foi crescendo, no passar dos anos, eu assumi a parte do marketing da empresa. Mas, assim, é bem dividido. Ele cuida da parte do comercial e eu não do pitaco. Decidiu, tá decidido, negociou, deu desconto, é isso. Por mais que muitas vezes eu lá no administrativo, no financeiro, olhando as planilhas, ele não poderia ter dado. Mas a gente assume o risco e sim o compromisso de estarmos juntos, trabalhando junto e aí aquela sociedade, né? Onde um aceita. Temos que aceitar as posições. Temos que se juntaram para isso, né? Faz parte do nosso negócio. Aí uma pergunta para vocês duas. Em casa, vocês falam sobre trabalho ou não? Porque a grande vantagem de não trabalhar junto, no meu caso, né? Eu trabalho com uma coisa e o Patrick trabalha com futebol. Então eu não entendo de futebol. Ele não entende das minhas opiniões, né, das minhas brigas todas que eu faço. Ele sabe alguma coisa também, quando não quer saber, não precisa saber. E aí, encerra. Vocês levam para casa as questões do trabalho? Essa é a pergunta de milhões. Leva. Sim. A gente, se disser que não, leva. Acaba levando. E aí, leva para casa, né? A esposa falamos sobre o trabalho, não falamos mais sobre o assunto. Aí, eu que pedi para não falar mais, daqui a pouco eu lembro de um assunto.
tô falando. Ele disse, mas tu disse que não era pra falar. Aí a mesma coisa comigo. Não, mas eu preciso falar isso. Eu preciso te contar esse fato que aconteceu. Que não era que pra não era falar mais pra coisas falar. de trabalho em casa, mas eu preciso te contar. Mas é que eu preciso falar com alguém. É a pergunta de milhões e a gente leva pra casa, pras férias, aonde a gente tá, enfim, faz parte. Nós trabalhamos numa empresa familiar, no qual a gente traz de casa também alguns assuntos, mas mais leva da empresa para casa do que da casa para a empresa. Sim. Não é algo fácil, não é fácil. Né? A gente precisa ter ali a disciplina. Exato. E por isso que existe também o conselho de família. O conselho de família é uma estrutura muito simples, mas que tu sabe que tem aquele momento ali onde tu vai tratar todas as questões familiares, né? Como é que é a entrada de um familiar, como que é essa avaliação do familiar, né? Como é que são os perrengues, como é que é a distribuição também, né, de valores. Então, o conselho de família pode ser algo bem simples, porque às vezes a gente pensa, né, não, governança, ter um conselho é caro. E não é, gente. É ter um momento para conversar. E tu sabe que toda segunda-feira, 10 da manhã, tu tem aquele momento para conversar. Então, guarda o assunto de domingo, do almoço de domingo e... Anota. Eu já imaginei esse conselho de família, tipo as festas de Natal. Que a gente senta um na frente do outro, e alguém fala e todo mundo diz, mas organiza, equilibra. Eu acho que dá aquele momento. Exato, e dá uma harmonia, porque às vezes a gente leva para casa, né, e conversa, mas dependendo do teor do acontecimento do dia a dia, acaba se tornando um pouco maçante. Sim. E aí, se tu tem algum probleminha em casa, com filho, com mãe, pai, aí acaba se tornando algo assim muito surreal. E aí tu fica muito estressado. Então, bem como tu comentou, Ali, eu que lido muito com as pessoas, então pra mim, a minha mente fica muito turbulenta. E quando tem mais pessoas, né, numa empresa familiar, porque, né, quando funda são 1, 2 pessoas, depois na próxima geração são 4, depois 8, e isso vai se multiplicando. E o que os dois ganhavam lá no início, né, de dividendos, e o que a empresa era rentável, dividindo por 8, não tem como. Quantos anos tem a Ouro e Prata já? Agora já está com 86 anos. Imagina, então tu já passou por todo esse processo de ir aumentando os envolvidos familiares, porque no caso de você, eu não sei, Tati, mas no caso de vocês ainda estão na primeira geração, né? Acredito que vocês nós também. Nós estamos aqui na empresa há 11 anos, mas trabalhando juntos, sócios, há 16. Pois é. E a gente não para pensar, né? Às vezes o filho é pequenininho, né? Não, é pequenininho, mas a gente tem que começar a envolver no negócio, porque a gente ama aquilo que a gente conhece. Sim. E não envolvendo, né, a terceira, quarta geração, acaba que ou a empresa, né, tem que ser vendida ou então profissionalizar também. Mas esse espaço de fala, né, de ter o conselho de família, na medida que cresce a empresa, é extremamente importante, porque tu sabe que a combinação, ou o conselho consultivo, ou de administração, a combinação vai ser naquele momento. Porque o que ocorre? A gente combina alguma coisa, né, na reunião da empresa e vai pro almoço de domingo com a família. Descombina. Tem as esposas, né, os maridos, e às vezes aquilo vira uma confusão, descombina tudo. E aí que tu combinou. Eu tô cheia de perguntas empresa. aqui, mas agora me surgiu isso. Uma das coisas que deve atrapalhar é quando tu vai pra segunda geração e aí tu junta o cunhado, Sim. a cunhada, e a gente sabe, pra quem vê seriados no streaming, que mas isso não é justo, porque tu faz isso, ou porque teu pai sempre preferiu aquele. E aí, como lidar com isso? E normalmente vem muita coisa quando tu não inclui o cônjuge, porque não é sócio, mas é uma pessoa muito influente dentro, né, do negócio até, Sim. muitas vezes. E a gente ter esse espaço, incluindo o cônjuge, é importante, porque o que acontece? Olha ali, ó, tu viu? Porque a esposa do teu irmão, olha ali, leva ela pra viajar 3 vezes por ano. Deve olha tá ganhando, bolsa, deve tá olha tirando, não sei o quê, porque eu tô te falando que teu irmão não sei o quê. A gente passa muito isso também, porque lá no escritório, além da contabilidade, a gente também faz muita abertura de holding, a gente também trabalha com governança, né, com holding familiar. É extremamente importante. E a gente nota que às vezes, eu quero só abrir uma holding para defender meu patrimônio e proteger, mas aí vem toda essa questão da governança, porque daí tem os cônjuges, daí tem
tem os filhos, daí o filho do irmão não quer assumir, mas os filhos do outro irmão quer, como que fica essa gestão? Então é algo que são situações que a gente lida no dia a dia que realmente faz toda a diferença ter esse planejamento. E no caso de vocês tiveram a sorte de se complementar nos perfis, né? O marido e vocês, mas às vezes quando as pessoas têm, os dois são só comercial, e aí como é que fica, né? E tu delegar tudo para alguém, né, de fora, para um executivo, tu pode delegar, mas tu tem que ter todos os mecanismos e tu tem que estar junto do negócio, não pode largar, mesmo que tu não queira estar no negócio, tu tem que conhecer, tem que se informar, tem que ter toda uma organização. Tu sabe que teve tu certamente sabe, eu não me recordo o nome daquela empresa, acho que de Santa Catarina, que fez uma das primeiras bilionárias, uma menina que é bilionária, né, tem uns 25 anos, que é uma empresa com não sei quantos anos, nos anos 60, os sócios decidiram que para que familiares pudessem trabalhar, ser sócios, teriam que preencher uma série de requisitos, né? E um deles seria passar por todos os processos, enfim, se dedicar totalmente àquilo. E eu acho que a grande lição que fica disso é que realmente é preciso sair do passional da empresa, se a empresa é minha, e entender a empresa como um ser multiplicador, mas também separado de ti, porque a gente vai morrer, né? 85 anos, hoje em dia, quem chega tá no lucro. Como o ser humano, imagina uma empresa como a Ouro e Prata que vai viver por mais quantos anos, pensar no né? legado que tu vai deixar e fazer esse planejamento sucessório, porque, por exemplo, lá na RS, os filhos do meu marido não quiseram seguir a contabilidade, mas nós temos uma filha com 11 anos, e a gente gostaria que ela seguisse esse projeto lindo, essa construção. Já a nossa empresa tem 29 anos, eu já estou há 16 anos com ele, então a gente gostaria de deixar para alguém, né, todo esse legado, enfim, seguir. E se ela não quiser, Priscila? Olha, se ela não quiser, os nossos planos é de daqui a pouco ter projetos para pessoas internas, né? A formação de algum gestor, alguém da contabilidade para seguir, porque é uma pena deixar todo esse empreendimento. Você gostaria que teus filhos seguissem a empresa? Olha, a Ana nasceu junto na 7.200. Quando eu comprei a 7.200, a Ana tinha 17 dias. Eu estava com os pontos da cesárea. E ela trabalha conosco, a gente diz que vai se aposentar bem cedo, porque ela trabalha ela tá aqui. sempre por aqui Ela tá mesmo. sempre pela loja, a Ali já viu ela tá sempre pela loja. Eu gostaria e trabalho para isso, né? Mas, caso não aconteça, é como tu disse, associação interna. Né? Hoje trabalha conosco 2 familiares, então talvez passe para eles, mas assim, são filhos, né? São sobrinhos do meu esposo, mas a gente trabalha para que seja dela, né? E ela gosta. Então temos um ponto Mas certo, Ana, ela tu não gosta. vê casos de empresas que talvez não vão adiante porque os pais, os tios ou quem manda impõe que alguém siga, mas não era o que aquela pessoa queria? Pode acontecer. E primeiro a gente precisa amar o negócio, precisa se identificar e gostar mesmo do negócio. Porque ocorre muito de pessoas que, né, são filhos de fundadores, que amam o negócio e se sentem obrigados a estar lá. Só que mais cedo ou mais tarde, né, essa conta vem. Sim. Então, ter esse acompanhamento, né, é importante, né, se for possível, ter alguém de fora fazendo esse acompanhamento das entregas, né, do desenvolvimento também. Mas, se não tiver, né, estruturar uma governança boa, os controles também, porque tu pode, se tu não quer ser executivo, tu pode participar da empresa também através de um conselho. Né, tu participando ali uma vez por mês, digamos, de um conselho de administração, do conselho consultivo, e mesmo assim tu tem que saber do negócio. Não adianta assim, não caiu no meu colo, deixa assim, isso não dá certo. Na prática, não dá certo. Tem que estudar o mercado, tem que acompanhar o que está acontecendo. As inovações, né? Enfim, para seguir, com certeza. E a pessoa que fundou a empresa também ter essa abertura no olhar de que saber que a minha empresa tem sucesso, teve sucesso até hoje, porém, o que eu fiz certo até hoje não quer dizer que vai ser sucesso daqui para frente. Sim. A tecnologia muda, o mercado muda, e aí é uma época, né, que a gente tem que pensar bastante nisso, porque o sucessor, ele tem que estar preparado e o sucedido, né, tem que deixar esse cargo também aberto
para que outra pessoa faça também do jeito dele. Não, porque e às ser- vezes não é assim. Ser sucedido não é fácil em Não, nenhuma circunstância, né? não Na é. vida, a gente vê as pessoas, e nós não estamos lá ainda, mas estaremos envelhecendo, a gente achando que com toda a nossa bagagem, com todas as nossas vivências, nós sabemos de tudo da vida, Sim. mas compreendendo que o mundo muda e que muitas vezes a relevância do que a gente aprendeu não vai mais suprir um novo mundo. Sim. Então, é Às vezes, interessante. quanto mais sucesso, né, mais tem a isso- empresa, menos humildade a pessoa vai exato. ter para entender que tem que Sim, mudar, talvez. tem que mudar e tem que ser de outra forma, de outro jeito, e assumir que as outras pessoas não vão ser um clone dele. Então tem que dar espaço para essas outras pessoas também fazerem do jeito. Mas né, tu sabe delas. que isso que tu tá mencionando, por exemplo, eu acompanhei muito de perto a tua evolução dentro da RS, né, Pri? E não deve ser fácil, porque tu veio muito dinâmica, muito cheia de novidades, muito expandido o negócio. Alguns anos depois a gente olha para trás e vê que deu certo. Mas não deve ser fácil, ainda mais porque a gente não tá falando de ver o seu filho voar, de ver a sua mulher voar, né? Ou vice-versa. Então, na sociedade ainda de cônjuges, existe um outro elemento que ainda pode ser o ciúme. Sim. E aí? Como Sim. lidar com isso? Já passou por alguma situação assim, Tati? Ciúme eu não digo assim de alguém, né? Mas assim, tipo, oh, mas, nossa, será que ela não tá crescendo demais? Será que ele não tá crescendo demais? Não chegamos nesse momento, mas acredito que Tu que pensa, Flávio? Eu vou te chamar ele aqui. Eu vou ser as duas, eu vou dizer, não chegamos, as duas voando, né? Aí eu vou chamar o Flávio e o Eduardo aqui pra ouvir. não chegamos nesse momento, mas eu acho que ele é uma das pessoas que diz que foi o que disse, a empresa teve um rosto durante muitos anos, a empresa tem 28 anos, e desde que a gente comprou, ninguém apareceu. E, né, precisa alguém, e aí ele diz que ele é que nem trator, ele é bom pra trabalho e ruim pra passeio, então ele não é pra aparecer. Ai, adorei essa. Ele disse Eu não sou que nem trator, gente. Eu gosto do trabalho, mas eu adoro um passeio. A gente é uns trator pink, E entendeu? aí ele tem que ser tu. Então tá, voa, mas eu não aparecia. E aí começamos a aparecer e tudo mais. Mas até então não chegou esse momento dos ciúmes, assim, desse ponto de dizer, não vai assim. Que bom, Flávio, é muito bem resolvido. Eu tô vendo ele ali, vamos ver se depois ele vem aqui. Mas tu tá fazendo um belíssimo trabalho, Tati. Assim, eu tenho te acompanhado diretamente nos últimos meses, desde que a gente se conheceu. E eu vejo que aos poucos tu tá te apropriando da 7.200, que a gente sabe, né, que tem uma história na cidade de Porto Alegre, e tu tá botando o teu jeito, a tua cara. A gente teve aqui, a Tati ofereceu um evento no dia... No Outubro Rosa, para as mulheres com defesa pessoal, Outubro Rosa. E aos poucos tu vai daí tomando o teu espaço e botando a tua cara, que aliás é muito linda, né? Que já é uma vantagem, né? E isso é muito importante. Mas tem essa questão do outro saber que isso é importante, né, Pri? Agora eu jogo pra ti, porque tu passou por isso. Sim, eu passei. Mas assim, até confesso que o Eduardo, assim, ele é incentivador, né? Então ele que me motiva, ele que traz as ideias, que ele não gosta muito de aparecer, então ele sempre fala, ela que é a cara da RS, ela que faz o marketing, ela que, né, vende, que faz os vídeos no Instagram, enfim, ele me incentiva e me motiva. Mas às vezes rola um pouquinho de ciúmes quando eu vou um pouco mais longe do que talvez ele esperava. Então, eu que fui buscar me profissionalizar em São Paulo, mentorias, né? E de início foi difícil para ele entender, até que eu consegui colocar ele na mentoria junto comigo, porque a gente precisa abrir a mente, a gente precisa trazer questões de fora, porque senão a gente fica só enfurnado dentro do escritório, trabalhando o que a gente tem ali, o dia a dia, e às vezes a gente não olha pra frente, não olha... E até levando isso pra casa e também mantendo na mesma bolha, porque isso é uma outra questão. Aí vocês estão no mesmo cenário profissional. Leva pra casa, por mais que, não vamos falar sobre isso, mas leva pra casa e também não, de certa forma, não se oxigena. Então é preciso abrir para que novos ventos Sim, venham, muita conversa também, muita né? conversa. E a gente olha muitas mulheres que têm um crescimento profissional, às vezes rápido, ou que ascendem mais do que os homens.
e às vezes não conseguem suportar um casamento. Às vezes o homem não aceita, às vezes quanto mais a mulher cresce, menor ele se sente por questões dele, né? E tratar isso é importante. Porque às vezes a mulher, ela até se boicota, porque sabe, se ela crescer muito, ela vai perder aquele casamento. Se boicota pra caber naquela caixinha que o homem quer que ela fique. Aquele homem não vai conseguir manter. E isso não dá pra acontecer, né? Porque a vida é uma só. E assim, eles têm que entender que é importante a gente poder usufruir desse momento e ir atrás pra poder fazer a empresa crescer. Sim. Que é o que eu sempre trouxe pra ele, né? Mas eu estou fazendo a nossa empresa crescer, que é o nosso ganha-pão. A gente precisa se desenvolver, né? Tem uma concorrência gigantesca. E qual é o nosso diferencial? Que o nosso é o atendimento, mas hoje o atendimento é o mínimo. Então eu preciso muito mais que o atendimento. Sim. Então eu preciso buscar isso lá fora para nos desenvolver. E mostrar, né, a cara da empresa em rede social e na internet, isso aí vem de dar confiança. E eu sempre falo que empresa familiar, ela tem alma, ela é diferenciada. E mostrar isso para as pessoas é um ganho. E dá aumento de receita, sim. Eu estava até esses dias pesquisando sobre isso, né? Se vale a pena, né, mostrar tanto externamente às pessoas. A gente, né, não vende só um produto, a gente vende a confiança, né? Vende toda aquela história. E é um diferencial quando a empresa é familiar, sim. Pra mim, tu falou uma coisa que eu acredito muito na importância da cultura. Cultura, né? A cultura, seja empresarial, seja uma cultura de comunidade. Lá no Aliadas mesmo, eu sempre falo, gente, nós estamos estabelecendo uma cultura aqui. E nesse caso, Luana, tu falou algo que eu acho muito interessante, porque a gente vê nos últimos anos uma tendência das empresas de mostrarem muito mais os donos, a sua visão, a sua alma. E essa, na verdade, como tu falou, é a grande chance de uma empresa familiar se destacar. Porque é uma empresa que passa, usando o teu exemplo, 85 anos de história, passou por tantas circunstâncias históricas, inclusive. O que faz com que... Qual é o fio condutor que mantém essas pessoas, os trabalhadores, né, os colaboradores engajados, o próprio consumidor engajado? E isso tem que ser valorizado. Então, ao invés de nós vermos, muitas vezes, a empresa familiar como sendo algo, nossa, isso é problemático, pode ser algo muito valioso. E tem muitas empresas muitas pesquisas que mostram que as empresas, né, até na pandemia e passaram por crises, as familiares são as que mais, né, se saíram bem, e essa resiliência da empresa familiar também é muito grande. Então isso é comprovado, tá? Com estudos e tudo. E a que tu atribui isso? Muito é a questão do dono mesmo, né? Das pessoas. A alma do dono. Às vezes os colaboradores e os líderes, que está cada vez mais competitivo, né? E tu manter um colaborador comprometido, tudo não tá fácil hoje. E às vezes é essa relação pessoal, sim. Não é nem pelo dinheiro ou pela empresa em si, mas é essa relação pessoal, o saber que ali ele é importante, o pertencimento, essa confiança na relação. E isso diferencia completamente, né, as empresas familiares, que tá ali o dono, e quem não é familiar. Que nem a gente diz quando vai num restaurante, tá lá o dono todos os dias passando de mesa em mesa, né? Que tu vê a diferença da presença, né, dos sócios, do dono ali todo dia, nem que seja valorizando o funcionário, dando uma olhadinha como é que tá o andamento, né, mas essa alma e preservar essa cultura, eu acho, desse amor pelo negócio, eu acho que também faz essa diferença. Me lembrei da Ivanilda do Rox, hein? Que às vezes eu peço teleentrega pelo WhatsApp, eu digo, oi Ali, eu disse, aí Ivani, tudo bem? Tu vê, olha então só. É muito legal, né, porque é isso, é tu saber que o dono tá ali. Como é que é aquela coisa do olho do dono? É o olho do dono que engorda o gado. Isso, elas sabem, gente, eu não me lembrava, elas sabem. Mas é a questão da confiança mesmo. O casal tá ali, a família que vive o negócio, os colaboradores sabem que ali tem porque um não ponto é só seguro e a confiança. O nome da empresa. Não é só o nome da empresa, é o nome da família. É o nome da família que tá Eu tava envolvida. perguntando agora há pouco, tu tá sabendo como é que tá o meu processo? Sim, eu estou de olho em Viu? tudo. Então, eu não preciso estar de olho em tudo, mas eu não consigo, eu preciso estar de olho em tudo. É pra contar que é verdade que eu sou cliente, entendeu? Porque eu fui dizer aí, ó, ela, não, eu tô ligada. Eu disse, então tá.
Então tá muito bem. E Luana, eu quero fazer essa pergunta, acho que é muito importante, porque eu vejo que ainda tem empresas, especialmente as mais conservadoras, né, com mais história, e que não são tão grandes, talvez, para ter departamento de marketing, que estão pedalando em redes sociais e tal, mas usar essa história vale a pena? Muito. A gente tem pesquisado bastante e eu vejo muitas referências. A gente, né, no caso do Ouro e Prata, não mostrava muito. E aí, desde a pandemia, começamos a mostrar mais o bastidor, né? Toda aquela complexidade, aquele trabalho por trás do ônibus, né? Por trás daquelas viagens. E isso traz toda uma confiança a mais, porque é muito diferente, né? Tu colocar uma propaganda ali e tu mostrar isso, uma pessoa humana mostrando aquilo. E às vezes, sim, acontece algum problema, as pessoas, né, vêm para mim e reclamam, olha, Luana, aconteceu isso. É um comprometimento que a gente tem, muito maior. Tu tá falando com uma pessoa que tá ali, que tá colocando a cara, né, na rede social. Então, isso dá resultado também, a gente pesquisou bastante e a gente vê, tem executivas que estão, né, mostrando mais, tem aquela da Copenhagen que, nossa, mostra muita coisa e outros executivos também, isso dá resultado porque humaniza a marca. O caso da CIMED, eu acho que é o mais... a gente sempre que fala uma marca aqui, a gente diz CIMED, nos patrocina. Eu não sei, vai que um dia rola, né? Não custa. Mas eu acho que ele é um dos mais emblemáticos em termos de botar, né? O CEO, Dona Mar, vai lá e olha o nosso Fabiano Boxer, apareça aqui, só passa com essa barba. Eu vou depois, a produção, depois põe uma foto do Boxer nessa hora, só para dar uma animada aqui, para vocês verem do que eu tô falando, porque eu parei um podcast para fazer referência. Ou vou fazer print e vamos passar adiante, né? Agora, Tati, o teu desafio, ele é muito grande. E agora, saindo um pouco da questão familiar, mas trazendo para a questão de marca. Porque todo mundo lembra da 7.200, né? 7.200, hein? Até hoje. Como é que tu vê esse desafio? Como é que vocês estão lidando com isso? Então, a 7.200, por ter essa bagagem de marketing muito grande em toda a região de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para nós é uma vantagem, mas precisa voltar a viver na lembrança de todos. Então, é um desafio por conta do mercado. A rede social veio depois, pós-pandemia, para nos ajudar. Eu não aparecia nas telas e, por conta da pandemia, precisa aparecer, lockdown, tudo fechado. Vamos botar um rosto na marca, porque ela tinha um rosto, né? E foi um desafio imenso. Mas ela veio para nos ajudar, para nos fortalecer e tem que ter um rosto. Eu venho, quando eu estou na loja, o cliente reconhece, diz, e aí vem a confiança, eu vi ela, é ela mesmo, podemos comprar, enfim. A marca é sempre lembrada, mas sem o rosto, e agora vem com esse desafio de... E que não é fácil esse início, né? Porque a gente não gosta da nossa voz, acha que nunca tá bom, o universo... se expõe, aí virou blogueira agora? O universo digital... Virou blogueirinha é a melhor. É o que mais escuta. E o universo digital tem tanta gente boa, fazendo muita coisa boa, e aí a gente pega referências, né? Mas tem que ter o teu jeito. Eu sou assim, a marca é assim. Quando teve a oportunidade de mostrar, vamos chamar um influencer, mas quem melhor para falar da minha marca do que eu que vivo isso? Né? E é verdadeiro. E é verdadeiro. Eu vou dizer uma coisa, agora eu posso falar, né, gente? Porque assim, eu tava aqui falando de empresa de família e tal, graças a Deus eu não preciso dividir conta com o Patrick, porque eu não sei se o nosso casamento... Às vezes tem que optar, ou casamento ou fazer alguma coisa junto. Mas sobre botar a cara a tapa nas redes, não precisa ter medo. E quanta não gente precisa perde de se não julgar, tá lá, né? gente, porque hoje em dia, e até os algoritmos do Instagram, por exemplo, eles não querem mais produção. O quanto mais autêntico, quanto mais real a pessoa for, se ela tiver um dia... Bom, eu mesmo falo, né? Eu apareço sem maquiagem, que é pra pessoa não me olhar no outro dia, me encontrar na rua, saindo da ginástica, meu Deus, como ela é feia ao vivo. Eu que seja feio na rede, entendeu? E que goste de mim do jeito que for. Então, e o que eu acho muito legal, Tati, é que tu tá conseguindo implantar um
um glamour, né? Um nível de chiqueza mesmo, assim, pra tua marca, que tá muito estampada em ti. Então apareça, tá? Apareça. Tá aqui essa mulher linda, querida, educada, né? Maravilhosa, nos recebendo. E eu acho que é por aí, sem frescura. Essa aqui passou também comigo, por todo o processo de sair de trás e vir. Foi uma transformação. Eu me lembro, Priscila, ainda no primeiro a gente fazendo piloto pro Aliadas com Ali Clemente e tu dizendo, ai meu Deus, que vergonha, que vergonha. E agora eu vejo uma mulher super desenvolta nas câmeras, inclusive fazendo ali umas trends no Instagram e tal, e falando, palestrando. Que sucesso aí. Foi uma transformação bem importante pra mim e assim, ó, me fortaleceu como autoridade, que sempre foi o meu desejo. Porque eu sou empresária contábil, eu sou formada em administração, eu não tenho ciências contábeis e eu ficava com medo de falar sobre contabilidade e não ser da área, né? Mas eu sou da área, porque eu sou empresária, né? E assim, esse momento me fortaleceu para eu poder mostrar que sim, eu posso falar de contábeis, eu posso falar como empresária, como negócio, como um todo, né? Então, para mim foi um desafio assim vencido. Inclusive, eu já prospectei clientes em palestras mostrando o meu conhecimento na área para ajudar as empresas a crescer, que é o nosso propósito. Então, para mim foi transformador. Não, e inclusive chamando empresas e clientes através das redes sociais. Total. As pessoas precisam acreditar nisso, que é possível fortalecer a sua marca, não é bobagem, não é futilidade. Às vezes, mas porque eu fiz uma trend, parece vou diminuir a seriedade do meu trabalho. Bom, tudo bem, tem alguns tipos de empresas que talvez não se adequem com um determinado tipo de postagem, mas o estar nas redes é essencial. E ter um rosto por trás das redes, e às vezes uma família, né, Luana? Tanto melhor. Sim, e é um diferencial, né? Porque o concorrente não consegue copiar aquela pessoa. E é o jeito dela, é algo que é essencial ali somente do negócio. Mas eu não sei por que é tão difícil, né? Da gente dar esse primeiro Luana, passo. O segundo maior medo da humanidade, depois de andar de avião, é falar em público. Quando eu vi esse dado uma vez, eu fiquei disse, gente, porque pra mim não é difícil, né? Eu disse, mas gente, pelo amor do Senhor... Imagina, então, não se sinta sozinho. Se você não gosta de falar em público ou pra câmera, que mesmo sendo ali a pessoa, a gente é muito autocrítico. Mas medo na negação também de julgamento. Eu fiz já 2 cursos, né, de oratória, justamente para ajudar, assim, né, de desinibir. E no curso as pessoas também todo mundo tinha o mesmo receio, né? E a nossa mentora, ela falou assim, mas as pessoas não sabem o que tu vai falar. Então não tenha medo de dizer, porque só tu sabe, tu tem autoridade pra dizer, eles não vão te ouvir, mas a forma como tu te comunica que faz toda a diferença, né? Então, e que é algo simples, né? Quando também eu já fiz vários cursos, mas aí a gente começa assim, tá, mas eu tenho que ir lá exercitar e tenho que ser eu. Tá, mas é muito simples isso, simples demais. E eu até mas diria tem que fazer mais curso e mais curso. Não, mas tu sabe que eu acho que as pessoas também passaram a se cobrar muito essa questão de dicção, oratória, performance. Sim, muito. Quando, na verdade, hoje a gente tem, por exemplo, quem tem que se comunicar bem? Eu, né? Porque hoje eu sou se espera isso de mim. Agora, se tu é proprietária de uma loja de imóveis, esse não é o teu core business. Não. Tu não tem essa obrigação. Tua obrigação é outra. Então, menos, né? A gente não precisa ter ser perfeito em tudo. A cobrança ser tão grande, né? Exato. Mas eu comento, Ali, que eu tenho autocrítica e eu tenho 2 críticos. A minha filha, que falou que eu falo com as mãos. Ontem ela viu um vídeo e disse assim, mãe, tu fala com as mãos em todos os vídeos. Mas como que vai falar sem as mãos? Vou te tirar o telefone. Deixa eu falar com as mãos. Mas eu acho tão lindo falar com as mãos. E claro, o Flávio, né, deu desconto, não deveria. Tá, daí a gente entra no problema da empresa familiar. Aí a gente entra no problema da empresa familiar. Porque daí vai um chegar e dizer, tu fala com as mães, com as mãos, não sei o quê. E aí, Luana, como é que se livra disso? Cada um se mete no seu quadrado.
Se eu soubesse dessa resposta aí, né? Mas é muita conversa, né, gente? É muita conversa. Tu une empresa com família, com autocrítica, com... Não, a gente vai levando tudo de uma maneira mais leve e profissional possível, né? Eu disse, no próximo vídeo eu arrumo, vou procurar não falar com as mãos. Mas eu tinha muito receio também. Mas a gente, como a Ali diz, eu não sou uma comunicadora. Quem tem que comunicar bem é a Ali. Eu vendo móveis. Exato. Então eu tenho que passar a mão no móvel. É a forma como tu te comunica e como então, tu transmite, né, com a autoridade. Mas eu tinha muito receio também, que o Eduardo, ele é muito crítico, porque ele é perfeccionista, e daí ele nem assiste meus vídeos mais. Porque ele ficava dando alguns pitaquinhos. Melhor, assim. melhor. Viva na ignorância, melhor. que tá bom assim, isso aqui tá tudo bem. E aquilo me deixava assim mais, sabe, travada. Daí eu, então tá, eu não quero mais que tu assista, deixa eu fazer da minha forma e tá tudo certo. Eu acho que tem a ver com confiança que tu falou, acho. né, Luana? Eu acho que essa até agora o que eu vejo, realmente a palavra mais importante é a confiança, é saber que a outra pessoa, ainda mais por ser alguém que tu escolheu ou que é da tua esfera íntima, no caso ser um filho ou alguém, tu tem que confiar e vai confiar que essa pessoa vai fazer um bom trabalho. Não adianta ficar querendo dar pitaco ou ensinar essa pessoa o tempo todo, né? Mas a confiança é a chave de todos os pontos. O Flávio já não vê mais os vídeos também. Então, E quanto mais quando eu peço, vem uma confiança, então, né, Sim, vem então uma não, crítica, então não precisa Não olhar. precisa. Tudo melhor. fica melhor com a confiança. com Até certeza. dentro da empresa, se tu não confia, né, em alguém, tu tem que ter o controle do controle do controle do controle. Exato. Né? E a confiança é o inverso do controle da burocracia. Exato. Mas é difícil, é que cada vez mais, né? Hoje a gente vê o mundo do jeito que tá e quer controlar tudo. Exato. E tem questão legal, enfim, tem uma série de coisas aí que a gente, quando tem uma empresa, né, responde criminal, civil, né, tem as questões ambientais também. Tudo. Então a gente tem que ter, né, dentro da empresa uma organização muito grande, né, as atividades, as responsabilidades, uma assessoria é fundamental, porque a gente não tem como saber tudo. Né? A gente precisa estar ali no dia a dia, né? Fazendo a roda girar e mais tendo tempo para estar pesquisando sobre inovação, tecnologia. Indo além, né? É muita coisa, gente. Então tem que estar com pessoas que a gente confia e deixar, né, claro, né, onde é o papel de cada um e o que está entregando. Falando em confiança, eu vou fazer uma curva que quando eu chegar no final vocês vão entender, tá? Começou falando sobre a questão de falar com as mãos e tal, e isso é muito de quem tem ascendência italiana, né? A gente tem essa coisa do verbal, da linguagem não verbal, e não sei se vocês sabem, mas vocês sabem por que italianos falam tanto com as mãos? Não. Sabem? Porque, na verdade, a Itália é um país muito novo e era povoada por muitos povos diferentes em várias regiões, tanto que até hoje é conhecida, e eles não falavam os mesmos dialetos. Então, alguns símbolos eram unificados, como, por exemplo, isso aqui, né, que é um... E assim vai. Então, a fala, a comunicação não verbal, ela era muito importante para que os povos dentro do mesmo país se entendessem. Só que aí, eu quero fazer a seguinte pergunta para vocês em empresa familiar. Muitas vezes um pensa de um jeito, o outro pensa de outro. Vocês estabelecem algum tipo de código ou limite, ou peraí, olha só, daqui a gente não passa, né? Tipo aquela palavra de segurança, a pessoa diz, Mayday, aqui não, para. Ou vocês não estabelecem isso, deixa a vida levar. Será que isso não facilitaria também, Luana, ter alguns códigos, tipo assim, não, beleza, deixa eu te explicar, daqui tu não passa mais. Ou alguns limites já antes da crise chegar e poder entrar num âmbito familiar? Falando em negócio, o que é importante, saber aonde que o sócio quer chegar com aquele negócio, né? E deixar muito claro qual é o objetivo, tanto do negócio quanto o objetivo pessoal. O que acontece às vezes, né? Cada um vai para um caminho. Às vezes tem empresas familiares que alguns dos sócios estão numa geração, né? Tem lá 70 anos, querem aproveitar, e outros sócios têm 20, 30 anos e querem reinvestir no negócio, não querem o dividendo. Então aí começam algumas questões que são
bem diferentes e que são objetivos diferentes. Mas é importante alinhar, mas aí de novo vem a questão da conversa, tem que conversar muito, qual é o objetivo de um, de outro pessoal, qual é o objetivo do negócio e ter esse entendimento. Porque é bom ter pensamentos diferentes, né, divergir de ideias, mas sentar e ok, com isso aqui, qual é o nosso objetivo para o negócio? O que é melhor para o negócio, é isso? Então, ter um planejamento estratégico, né? Não precisa ser para 5, 10 anos, nessa instabilidade toda que a gente vive, mas ter um orçamento anual, né? Que diga ali as diretrizes para que a gente consiga seguir um alinhamento e no mesmo norte. Para que as pessoas, né, também, os líderes da empresa, saibam como é que os donos estão pensando, o que eles têm de objetivo para cada um, daqui a pouco, tomar decisões diferentes, né, e não estar naquele alinhamento do que é o melhor para o negócio. Vocês têm, Priscila, algum ritual ou algum momento em que vocês dão uma vez por mês, ou uma vez por semana, ou uma vez e nunca, para... Agora, vamos fechar aqui e falar sobre isto. Como é que qual é a dinâmica de vocês para lidarem com esses dois relacionamentos, um que é o profissional e um que é o conjugal e familiar? São duas coisas separadas, né? Um que a gente tem o nosso planejamento estratégico, né? Que a gente se reúne sempre todo mês, semestral e anual, para falar do planejamento. Mensalmente a gente fala dos números, né? Para ver questões de lucratividade, aí é que rentabilidade. O pau pega, porque não é muito a minha área, eu já tenho um pensamento mais longe, assim, né? Que eu gosto de inventar coisas, trazer novidades, estou sempre trazendo ferramentas e gastando bastante, mas eu sempre acho que é investimento. Expansão. Tu pensa na expansão. Exato. E aí o que acontece? Às vezes as ideias divergem, né? Então eu trago muito convencimento, porque o Eduardo tu tem que provar que 1 mais 1 é 2. Daí eu consigo argumentar e vou muito na comunicação e na conversa. Então eu tenho que convencer ele de que o que eu estou falando faz sentido. E às vezes quando chega no limite eu olho pra ele e digo, tu não confia em mim? Aí estremeceu, eu confio. E aí segue. Mas a gente tem vários rituais de conversas, mas às vezes é no dia a dia, no feeling, né? Mas a gente procura manter uma organização, porque eu trago isso muito pra ele. Do nosso planejamento, de sentar, alinhar, fazer reuniões. Senão fica aquela bola de neve, fala em casa, e aí as coisas não andam. O momento para se conversar é quando tudo está bem. Exato. Porque começam os problemas, quando a empresa começa a ir mal, não dá resultado, não dá dinheiro para o acionista e aí começa o quebra-pau e vem tudo, né, que não foi conversado durante anos. Que às vezes a gente pensa, porque não é conversado, não existe. Existe, gente, está ali sinalizado, mas a gente naquela rotina no dia a dia não para e não marca na agenda aquele compromisso só para conversar. Não precisa nem ter pauta, senta e deixa o papo fluir. Então, a Luana e gurias aqui, na parte mais prática, vale fazer o jogo sujo de esperar de lingerie em casa pra ver se decide alguma coisa que tá querendo fechar na empresa, ele não tava querendo lá no escritório, mas aí quem sabe, de repente, esperando com um vinhozinho, rola uma certa... com um certo convencimento ou não? Não, vai muito aqui conosco, né? Muito na conversa. A gente tem, né, os nossos planejamentos Flávia, eu tava querendo te ajudar. Tudo mais, mas não no sentido assim, de decisões da empresa esperar de lingerie, isso não. Sim, nunca, porque senão é muito sério também sério, a decisão, né? A gente acaba sempre, eu sou uma pessoa que trabalho muito sempre com os fatos, né? E fatos reais, planilhas, acertos, isso funciona, isso não funciona. E ele, como é do comercial, às vezes ele viaja um pouco, eu trago ele pra, né, vamos. Mas, assim, para algumas viagens de negócio que eu sei que precisa, que a empresa precisa e que ele não quer, aí a gente rola o que tiver que rolar. Aí usa de golpe baixo. É isso aí. Eu sou igual. Precisa. Mas, assim, é uma viagem de negócios que a empresa precisa estar presente, que é importante para a marca, que, não quero por preguiça, aí vamos pro golpe baixo. Um patrocínio das aliadas. Tu viu, Luana? Tu viu? Olha que a Luana vai ter que fazer um puxadinho nas palestras dela para, falo sobre governança, né, gestão familiar, agora quando falar só também
pras mulheres, já sabe que dá pra... que tem esses subterfúgios, Aí né? manda parar de gravar, deixa meia hora só. Mas eu vou dizer, bastidor. porque tá no final, aqui, ó, esse papo a gente podia ficar levando por muito tempo, mas eu tenho certeza que foi muito útil Foi, muito. pra quem tá nessa situação de vocês. São muitas pessoas. São muitas a pessoas. maioria das empresas são familiares. Eu queria que tu me validasse ou não o que eu vou falar. Eu tenho a impressão, como na família, a mulher numa relação dessas, claro, nem todas as empresas familiares envolvem, tem mulheres, às vezes são só homens, irmãos, enfim, mas quando tem uma mulher com boas intenções e inteligente, acaba que muito acontece, assim como a mulher gere a casa, né, a harmonia da casa, a mulher também tem essa visão de gerenciar esse relacionamento que facilita muito a convivência numa empresa, né? O lado humano, às vezes está só homens, e o setor que eu trabalho é só homem, né? O setor de transporte não chega a 15% de mulheres, é um horror. E eu tô sempre chamando a mulherada para ir para o setor de transportes. Mas muitas vezes eu tô numa reunião só com homens e dá um equilíbrio. Às vezes estão lá falando palavrão e tal, chega uma mulher, já dá uma equilibrada maior. Então, é um diferencial, né? Tem o lado mais humano, né? A mulher, querendo ou não, ela é, né? Já pela genética mesmo, ela é afetiva, ela é acolhedora, tem esse lado mais humanizado que acaba levando para a empresa uma gestão mais humanizada. Agrega demais, né? Ter uma mulher Na equipe. como líder para trazer esse equilíbrio, sim. Bom, olha só, vocês já viram que a nossa conclusão é que, no fim das contas, uma empresa familiar pode ser algo muito vantajoso, não só bom para o dia a dia, apesar de algumas dificuldades, mas pode ser uma grande vantagem no negócio também. Gurias, eu agradeço muito a participação, os depoimentos de vocês, sem dúvida nenhuma. Vocês vão apoiar, ajudar muitas pessoas que devem se enlouquecer com o marido, com a mãe, com os filhos, com a avó, em uma empresa familiar. Mas pensa pelo lado positivo. Olha que bom, você tá com alguém que você confia, é só se comunicar. Só se comunicar. Exatamente. Então tá bem, ficamos por aqui. Beijo a todos e até o próximo Papo Sério.